Olá, amados irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, mais uma semana onde nós concluímos, hoje domingo. Sim, eu sei que hoje é o início de uma semana, é o início de mais uma semana, mas nós temos o domingo ainda como finalzinho de semana, né? Para muitos a semana começa realmente na segunda-feira, onde volta o trabalho, as obrigações. Para muitos hoje o domingo é dia de descanso, tá? Então, vencemos aí mais uma semana, não é isso? Amados, hoje para nós finalizarmos, né? E amanhã nós entrarmos renovados em uma nova semana, para amanhã nós darmos o pontapé inicial em mais uma temporada de 7 dias, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante. E eu acredito que eu já falei aqui sobre esse assunto, mas nunca é demais falar sobre ele, porque as pessoas têm muralhas construídas contra esse assunto e muitas vezes não praticam, tá? Que é sobre o perdão, tá certo? E eu quero ler Colossenses 3, versículo 13 com vocês, que fala: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos repetir, é um versículo tão pequeno. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E parece um pouco estranho o título que eu coloquei na oração de hoje, mas e se as feridas fossem cabelos? Como assim, Jéssica? Se as feridas elas fossem cabelos, todos nós seríamos grisalhos. Afinal de contas, são várias feridas, não? Ou seja, seriam tantas feridas ali expostas que chamaria a atenção como uma pessoa que tem cabelo branco chama, né? Nós temos uma facilidade de nos magoarmos, isso é do ser humano. Muitas vezes nós até queremos dizer que não ligamos tanto, que não estamos nem aí. Muitas vezes somos uma pessoa que leva muita coisa como algo leve, né? Mas ainda assim, no fundo, muitas coisas, mais do que nós gostaríamos, nos afetam. Alguém que ri de você quando você cai, alguém que tira uma brincadeira com você de mau gosto, quando alguém ignora um comentário seu nas redes sociais. Eu comento aqui, a Jéssica não curtiu o meu comentário, não comentou. Eu coloquei em alguma rede social do meu amigo, eu elogiei, não me deram obrigado, sabe? São coisas assim que às vezes a pessoa nem faz por mal, gente, às vezes é porque passa despercebido mesmo, mas muitas vezes nós deixamos que isso entre no nosso coração, e eu quero te dizer, cuidado com o que você tem deixado entrar no seu coração, tá certo? E se nós queremos construir uma prisão em relação às coisas que nos machucam, nós vamos construir facilmente uma prisão de ódio, onde cada ferida, cada mágoazinha, ela vai simbolizar um tijolo, e quando nós menos imaginarmos, nós vamos estar em uma prisão, certo? Em uma cela que é torturosa para nós, tá bom? Mas, amados, nós precisamos entender que nós recebemos a graça de Deus. E a graça é de graça. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes para vocês. Tá certo? Glória a Deus por isso. A graça é de graça. Tá certo? Claro, irmãos, que Jesus, ele por nos trazer graça, né? Deus por nos dar a graça através do seu Filho Jesus, isso não quer dizer que Deus, ele aprova os nossos pecados, mas que ele perdoa os nossos pecados. Mas a graça não é cega, ela vê tudo e ela enxerga as feridas muito bem. Então, quando Deus, ele nos perdoa, ele não é que ele se faz de doido e ele não sabe do que nós fazemos ou aprontamos. Não, ele sabe de tudo muito bem. Deus sabe muito bem quem é o ser humano, porque é a criação dele, tá? A graça não é cega, ela enxerga muito bem, e é porque ele enxerga muito bem é porque a graça enxerga muito bem, é que há o perdão de pecados, porque ele vê a grande necessidade de nós sermos perdoados. Então eu te convido hoje a você olhar para as pessoas que te ofendem, as pessoas que te feriram, sejam elas feridas pequenas ou grandes, para você olhar com graça para essa pessoa. É algo que eu trouxe para minha vida, que Deus me deu, é de que quando eu estou chateada com uma pessoa, que alguém me magoa, eu percebo e digo, a graça que está sobre mim também está sobre ela ou sobre ele. Porque nós temos a mania de nos justificarmos, né? De acharmos que somos melhores, bonzinhos demais, e o outro é o malvado da história, o outro é o vilão. E não, amados,
Para Deus, todos nós somos vilão, na verdade. Só somos bonzinhos assim, entre aspas, porque Jesus vem com a graça e nos tira o pecado. Mas Deus sabe muito bem quem é o homem. Então, amados, quando a Bíblia diz perdoem como o Senhor lhe perdoou, para nós pode soar muito difícil, porque assim, o Senhor, Ele não nos perdoou pela metade. O Senhor, Ele não diz, eu perdoo isso hoje, mas amanhã se você pisar na bola comigo, eu não vou te perdoar mais, você está perdido. Né? Muitas vezes nós custamos a perdoar, mas quando nós perdoamos, nós ainda dizemos assim, é a tua última chance. Não erra mais comigo, tá? E assim, perdoar como Jesus, como o Senhor, como Deus nos perdoa, é uma tarefa e tanto. Porém, é algo que nós precisamos fazer, porque Deus, Ele não diz assim, se vocês quiserem perdoar, vocês perdoam, se vocês não quiserem perdoar, vocês não perdoam. Não. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Até mesmo na oração do Pai Nosso, cuidado com o que você tem orado. Você diz, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Você está fazendo uma oração sem perceber, mas é uma oração que vai dar condição. Pai, se eu perdoar, o Senhor me perdoa na mesma medida. Se eu perdoo muito, o Senhor me perdoa muito. Se eu perdoo pouco, o Senhor me perdoa pouco. É isso que você está dizendo para Deus na oração. Cuidado, porque muitas vezes nós temos orado no automático. E isso é o perigo, e por isso que Deus não quer orações repetidas. Porque muitas vezes nós oramos e não entendemos o que nós estamos orando. Mas a oração do Pai Nosso foi uma oração que Deus deixou como oração modelo. Mas eu te trago essa alerta. Cuidado. Entenda o que você está falando para Deus na oração. Então, amados, nós precisamos perdoar, sabe? E quando nós perdoamos, além de nós liberarmos esse perdão e agradar o coração de Deus, mas o bem que a gente está fazendo não é para o outro, é para nós. Lógico que tem pessoas que se preocupam sim em saber que você perdoou, em saber que você conseguiu liberar uma atitude de amor sobre a vida dela, mesmo ela tendo errado com você. Para algumas pessoas importam, mas para outras pessoas não importa. Pessoas vão te machucar, vão te ferir e não vai estar nem aí se você perdoou ou não. E ainda assim essas pessoas você precisa perdoar, porque o perdão muda a sua vida e não a vida daquela pessoa que é perdoada. Ainda que aquela pessoa tenha te ferido e ela não está nem aí para o seu perdão, se você perdoar, é a sua vida que muda, não é a dela. O perdão é como se nós tomássemos um copo de veneno, você já ouviu isso, com certeza. É como se nós tomássemos um copo de veneno e ficar esperando que aquela pessoa que não é perdoada, a falta de perdão, na verdade, é como um copo de veneno, né? Nós ficamos, eu não perdoo, e você espera que aquela pessoa vai estar na pior porque você não perdoou. Não, é como um copo de veneno, é fazer e esperar que a pessoa morra, só que quem está morrendo é você. É comprovado cientificamente que a falta de perdão, ela mexe com a mente, com o espírito, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com tudo, tá? Então eu oro a você para que você perdoe como Deus te perdoa, como o Senhor te perdoa, tá? E que você não seja grisalho em relação ao que eu falei aqui no exemplo, né? E se as feridas fossem cabelos, tá? E se as feridas fossem cabelos, então a gente vai vir com perdão, aparando aí esses cabelos, cortando aí, rapando aí esses cabelos, tá? Que Deus te abençoe, reflita sobre isso, tente, o perdão é uma decisão, tá? O perdão eu decido perdoar, e embora seja difícil, doloroso, mas eu decido perdoar. É um processo para muitos, ninguém muitas vezes consegue perdoar imediatamente, porque está ligado a muitas coisas emocionais, mas se você decidir perdoar, vai ser bem mais fácil. Tá? E uma coisa que nós precisamos entender por último aqui, gente. Quando a gente se fala em perdoar, muitas vezes você diz assim, mas eu não consigo mais colocar aquela pessoa que era minha amiga dentro da minha casa. Mas eu não consigo mais, eu não confio mais nela para contar os meus segredos. Gente, o perdão não é sobre voltar a conviver de novo. Preste atenção nisso. O perdão não é sobre voltar a conviver. Você pode muito bem perdoar uma pessoa e Deus não vai te obrigar a você conviver com ela. Você pode perdoar ela e ela fica no lugar dela e você fica no seu. Isso é perdão. Tá? Perdoar é mandamento. Escolher se você vai trazer essa pessoa de novo para sua vida, isso daí é uma escolha sua. Deus lhe dá essa liberdade de escolher, tá? Então vamos nessa e vamos iniciar a semana amanhã com um pensamento e um coração perdoador. Vamos orar? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, tá certo? Se você aqui sabe que o perdão é importante, deixa aqui uma frase para mim sobre o perdão. O que você acha sobre o perdão? Fale comigo sobre o perdão, tá? Eu quero ver seu comentário aqui em relação a isso.
E aí se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ative as notificações e compartilha com alguém. Vamos orar rapidinho, gente, que o tempo já está estourando aqui, tá? Deus maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos. O Senhor é fiel, o Senhor é tremendo e misericordioso. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua justiça. Senhor Deus, nós te louvamos. Pai, te apresento cada vida aqui e nesse dia o Senhor escolheu para falar com esses corações sobre perdão. Deus, o Senhor conhece cada ferida, cada mágoa. O Senhor conhece muitas vezes a facilidade que essa pessoa tem de se machucar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça nossos corações, para nós estarmos mais resistentes às pequenas coisas do dia a dia, para que a gente consiga não trazer tudo para nós, como mágoa, como ofensa, sabe, Deus? Nós possamos ser pessoas mais leves e relevar muitas coisas no Senhor. Mas aquilo que nos feriu, aquilo que nos magoou, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha com teu unguento, com teu bálsamo derramado dos céus sobre nossas vidas e nos cure, Senhor Jesus, porque falta de perdão é uma doença e nós não queremos ser doentes diante de Ti. Pai, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor Jesus faça com que o nosso coração consiga liberar perdão. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, nos livrar desse peso que tanto nos afeta, Jesus, e nos atrasa, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, se você tem perdão, diga isso comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero perdoar. Se você tem perdão para liberar, na verdade, diga, Pai, eu quero perdoar. Pai, eu quero liberar perdão. Eu liberto, Jesus, eu me liberto desse rancor, dessa mágoa e dessas lembranças que tanto me afetam. Vai de encontro, Deus, a cada um agora, que o Senhor proteja, que o Senhor fortaleça, que o Senhor liberte, que o Senhor direcione e que o Senhor faça o melhor por cada um de nós. Obrigado pela tua presença, Jesus, que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio da tua presença e da tua glória sobre nossas vidas, que seja um domingo abençoado na santa paz do Senhor, que a paz habite dentro de nossas vidas e de nossa casa e dos nossos familiares. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.